Olá, meus queridos alunos do terceiro período. Saudade de vocês. Hoje nós vamos ter a discussão a respeito do ciclo circadiano, sono, vigília, que é uma aula bem interessante e simples até, pequena. O capítulo do Guyton é bem pequenininho, eu peguei um pedacinho de outro capítulo e mais dois do Bernie, 3 parágrafos assim, e de um outro livro que eu utilizei, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Deixa eu compartilhar a tela. Tá. Então, o ciclo circadiano, que é um processo de sono, vigília, né? Como eu falei para vocês, eu utilizei o Guyton. Na minha versão é a 13ª. Então, é o capítulo, um pedacinho, iniciozinho do capítulo 59 e o capítulo 60 todo. Além do o Bernie, ele tem muito pouco, pequeno, essa parte desse ciclo circadiano, sono vigília. E eu utilizei esse livro é muito bom, esse autor é brasileiro, famoso na área da neurociências no Brasil, uma pessoa extremamente conceituada internacionalmente. Ele tem esse livro, né, que é o Neurociência, esse livro aqui, Neurociência da Mente e Comportamento. Vocês facilmente encontram ele no PDF. Ele é de 2008, essa minha versão é uma segunda edição, eu acho. É uma edição mais nova. Ele foi impresso em 2019, ano passado. Quando eu comprei ele, era a reimpressão dele com algumas atualizações. Mas ele tem desde 2008 aí no mercado. Vocês conseguem facilmente o PDF dele na internet. O capítulo que fala de sono e ciclo circadiano dele é interessante. Mas antes de falar sobre a alteração, sobre sono e vigília, a gente precisa entender algumas coisas, alguns conceitos, algumas neurofisiologia que está envolvida na ativação do cérebro, né, do encéfalo, de forma geral. Então, o cérebro da gente está acordado. Quando eu estou dormindo de manhã, que eu vou acordar, que eu vou despertar, são sinais do tronco cerebral que fazem esse despertar, esse ativar o cérebro. O cérebro estava em uma atividade elétrica, atividade geral, bem mais baixa, principalmente na fase do sono de ondas lentas, no sono REM, que é o sono não o sono de ondas lentas, como eu vou explicar daqui a pouco, hein, gente? Calma. O sono de ondas lentas, chamado sono não REM, a atividade cerebral é mínima, e o sono REM, a atividade cerebral é maior. Então, lá, quando eu vou despertar, independente de que eu esteja em sono não REM ou sono REM, meu cérebro tem que despertar, tem que acordar. Quem faz isso é o tronco cerebral. Então, já fizeram experimentos em animais, e mesmo lesões em humanos, em acidentes e tal, traumatismos crânioencefálicos. O que se viu era que se a lesão foi entre o tronco e o encéfalo, e o córtex, ali acima do tronco cerebral, o tálamo, simplesmente o indivíduo entrava em coma, e esse coma não tinha cura. Então, o tronco cerebral ativa, existe ativação elétrica e neurohormonal que parte lá do tronco cerebral para ativar a atividade de forma geral do encéfalo, do cérebro como um todo.
Então, nós temos ali aquela área excitatória. Eu ia mostrar na caneta aqui, na tela do computador, mas tem que ser com o mouse. Então, essa área excitatória, nós já conhecemos ela, gente, lá da aula da neurofisiologia motora. Aqui é onde nasce aqueles neurônios, é a área substância reticular excitatória pontina, núcleos reticulares pontinos, que são excitatórios descendentes. Eles emitem ações descendentes para a medula para excitar músculos antigravitacionais. Então, é a mesma área, essa área excitatória rosinha aqui na figura. Então, além dessa emissão de neurônios descendentes para a medula para excitar músculos antigravitacionais, ele também envia neurônios ascendentes, que via tálamo vão ser distribuídos para todas as regiões do córtex cerebral. E a maioria desses neurônios são neurônios chamados área facilitadora bulborreticular, é quem, na maioria das vezes, acorda, desperta o cérebro, aumenta a atividade do cérebro. E essa atividade são transmitidas, são potenciais de ação que vão para todo o prosencéfalo, que partem dessa área excitatória, que são desses neurônios grandes, chamados neurônios gigantocelulares, que são, na maioria, todos colinérgicos, utilizam a acetilcolina como neurotransmissor. Então, essa área excitatória, que é a área facilitadora bulborreticular, eles emitem potenciais de ação que passam pelo tálamo, porque tudo que chega no córtex passa pelo tálamo. O tálamo é a região que distribui para todas as regiões do córtex esses sinais. E esses potenciais de ação excitam os neurônios de todas as regiões do encéfalo. E esses gigantos celulares, eles emitem potenciais de ação. Só que potenciais de ação são coisas muito rápidas, né? Vocês lembram das aulas de neurofisiologia, até lá do funções biológicas, que os potenciais de ação são muito curtos, né? Dura 1 milissegundo, 2 milissegundos, mas ainda assim excitam. E existem sinais ainda de pequenos neurônios, mas que são neurônios também, até onde eu li, neurônios colinérgicos, alguns glutamatérgicos, que emitem sinais excitatórios, só que esses neurônios são menores, amielínicos, de condução lenta, cuja projeção para o encéfalo também acontece via tálamo, pelo núcleo intralaminar do tálamo, e vão também para todas as regiões do córtex cerebral, só que eles têm um efeito mais prolongado. Não dura apenas milissegundos, dura segundos, às vezes até minutos, até mais do que minutos. Então, esses neurônios estão... Mas o corpo celular dele também está na área excitatória, pontina e bulbo superior. Parte superior do bulbo e da ponte, que é essa área excitatória. Então, esses neurônios, tanto os gigantos celulares quanto os neurônios pequenos, amielínicos, emitem esses axônios ascendentes para o tálamo e daí para o córtex, excitando. Os gigantes celulares, potenciais de ação, como a gente conhece, que são potenciais grandes, grande excitação, mas por um período de tempo muito curto, em milissegundos se acaba. E esses neurônios pequenos, neurônios menores, são de condução mais lenta e, portanto, eles demoram mais excitando, né? Chega a durar segundos até minutos. Aí, dessa área excitatória. Temos essa área inibitória, que é também a área inibitória que nós já conhecemos lá do motor. Essa área inibitória é bulbada, a parte mais inferior do bulbo, e ela inibe essa área excitatória. Então, já está envolvida, algumas pesquisas já envolvem a excitação dessa área inibitória, quer dizer, excita a área inibitória, que por sua vez inibe a área excitatória na promoção do sono, né, no início do sono. Mas pesquisa que tem teoria
quanto é jeito para o sono. Vou mostrar alguns aí para vocês nesses slides. Então, essa área excitatória, ela emite axônios ascendentes via tálamo para todo o córtex, ativando as áreas corticais, de forma geral, de todos os lobos cerebrais. Mas e quem ativa a área excitatória? A área excitatória é onde chega a maioria dos sinais sensoriais que vêm da periferia do corpo. Vêm sinais auditivos, vêm sinais de dor, vêm sinais de tato, de pressão, de fuso muscular, tudo chega ali nessa área excitatória. Então, sinais vindo da periferia do corpo excitam. Como é que eu acordo uma pessoa? Tem que mexer nela. Ei, fulano, acorda! Bater na pessoa, saculejar. São sinais sensoriais para eu acordar, para eu despertar a pessoa. Então, esses sinais sensoriais que vêm da periferia do corpo, de uma forma geral, excitam essa área excitatória, que por sua vez vai ativar o cérebro, vai despertar o cérebro. Então, o exemplo principal que nós temos é a dor. Tanto que quem sente dor dificilmente consegue pegar no sono, dormir, porque o cérebro está ativado por causa da excitação da área excitatória bulborreticular. Outra coisa que também excita a área excitatória bulborreticular são sinais de retorno que voltam do próprio córtex cerebral. Olha que coisa interessante. A área excitatória excita o córtex e o córtex manda sinais de volta para a área excitatória e excitando ainda mais. Então vira um ciclo vicioso, é um feedback positivo, um dos poucos que nós temos de feedback positivo, onde o córtex cerebral emite colaterais para a própria área excitatória, aumentando ainda mais a sua atividade, que por sua vez aumenta mais a atividade do córtex, que por sua vez aumenta mais a atividade da área excitatória, e assim vai. Então você tem aí uma coisa vai se somando a outra até que a atividade cerebral aumenta de tal forma que você desperta, que você acorda, que você se prepara, que você levanta, que você toma decisões. Enfim, você está vigil, né? Está na vigília. O tálamo, como sempre, como nós já sabemos, é o centro distribuidor que controla todas as atividades e regiões específicas do córtex. Se houver alguma lesão do tálamo, o córtex cerebral não funciona. Então, se houver qualquer lesão de qualquer regiãozinha, núcleozinho daquele talâmico, o córtex não vai funcionar. Mesmo que o córtex esteja são, sem nenhuma degeneração, sem nenhuma lesão, se não for junto com o tálamo, não funciona. Então, o tálamo aí tem essa função importantíssima de controlar, de distribuir para qual região vai aquele estímulo. E o tálamo também tem essa relação muito íntima com o núcleo supraquiasmático. Supraquiasmático vem do quiasma óptico. O quiasma óptico traz fibras do nervo óptico. E o nervo óptico transmite o quê? Potencial de ação que vem da retina, que diz ao tálamo a quantidade de luz está chegando lá na retina. Então, já dá para perceber que muito do que controla nosso ciclo de 24 horas é o grau de luminosidade que chega até a retina. Como eu já falei aí, deixa eu ver se vai ter alguma coisa falando mais disso, não vou falar. A área reticular inibitória, que é aquela mais inferior no tronco cerebral, que inibe a área excitatória. Tem muito neurônio serotoninérgico. Então, muitas teorias falam que o sono não é simplesmente um processo passivo. Não é porque a área excitatória simplesmente se cansou, passou o dia inteiro acordado, os neurônios estão fadigados, e aí você vai ter o sono chegando porque a área excitatória está diminuindo a sua atividade. Não. Muitas teorias falam que o sono é um processo ativo, onde os neurônios da área inibitória, que são neurônios serotoninérgicos, levariam à inibição da área excitatória, e aí vem o sono, vem o início do sono. Então existe essa teoria, né,
que o sono é um processo ativo, e não porque a área excitatória se cansou, fadigou os neurônios. E aí essa história do grau de luminosidade, voltando ao que eu estava falando antes, é muito importante, porque a gente tem o ciclo, nosso ciclo de atividade cerebral, de acordo com o grau de luminosidade. Por que a gente acorda de manhã? Porque nós somos mamíferos? Somos. Somos não existe. Nós somos mamíferos cujo ciclo circadiano, que é o ciclo nosso de 24 horas, é determinado pelo grau de luminosidade que chega à nossa retina. Entanto, e nós somos mais ativos na claridade, menos ativos no escuro. Mas outros mamíferos é o contrário. No caso dos ratos, eles são mais ativos no escuro e menos ativos no claro. O ciclo circadiano deles é o contrário do nosso. Então, lá no Biotério, quando eu fazia mestrado, lá na Federal do Espírito Santo, na UFES, em Vitória, em 2004, 2005, 2006, vocês ainda eram bebezinhos, quando eu precisava... bom, todo mundo trabalhava de dia durante a UFES, não tinha nem atividade lá, a não sei que tivesse algum experimento, que aí você, aluno, ficava lá com a chave no Biotério fazendo à noite, mas toda a atividade da faculdade, da universidade era de dia. Então, para que nós tivéssemos os ratinhos ativos durante o dia, para nós manipular, no meu caso eu tinha que aplicar 3 medicamentos em 3 grupos de ratas, fêmeas, 3 hormônios, 3 medicamentos nas ratinhas, durante o dia, que era quando eu estava lá. Então, o que é que o Biotério faz? Invertia o ciclo dos ratos do Biotério. Então, durante o dia, para o rato ficar mais ativo e nós manipularmos o rato, ele está acordado, o Biotério ficava numa penumbra quase escura, uma luz bem fraquinha só para a gente manipular os ratos, porque ele estava mais ativo. E durante a noite, todas as luzes acesas do Biotério, bem claro que era para o rato dormir, descansar durante a noite. Então a gente invertia o ciclo circadiano do ratinho quando a gente mudava a luminosidade. Porque o mamífero, o rato, é mais ativo no escuro, ao contrário de nós, que é mais ativo. Bom, normalmente, né, gente? Pessoas normais. Tem gente aí que é muito ativo à noite, durante o escuro, mas isso é outra história. A gente não vai entrar aqui. Não é mérito desta área. Então, resumindo aqui, para encerrarmos essa parte, é que existe no tronco cerebral uma área excitatória que emite axônios, cujo resultado, né, cuja conexão com o córtex cerebral se faz através do tálamo e que excita eletricamente o córtex cerebral. Quando eu falo excitar eletricamente, estou falando de potenciais de ação. Agora, existe também a parte neurohormonal, que também parte do tronco cerebral. A parte neurohormonal também parte do tronco cerebral. Então, nós temos basicamente 3 sistemas. Vai ter um 4º sistema que eu vou apresentar aqui. Mas os 3 sistemas... Isso aqui é um cérebro de ratinho, tá, gente? São figuras do Guyton, mas é um cérebro de rato. Aqui é o cerebelo do ratinho, tronco cerebral do ratinho, aqui o córtex cerebral do rato, bem menor do que o nosso. E essa ponta aqui grande é o bulbo olfatório, já que a olfação para o rato é algo muito importante. Então, o bulbo olfatório dele, comparativo com o nosso, é gigantesco. O da gente é bem pequenininho, porque a gente não tem o olfato tão aguçado quanto o dele. Então, o bulbo olfatório dele, que é essa pontinha aqui da frente, é muito desenvolvido. O córtex cerebral dele, que é isso aqui, ó, pequeno, porque o rato não tem toda essa... Enfim, vocês sabem o que. Agora, esses neurônios, esses sistemas, eles são neurônios que têm um neurotransmissor específico. Então, aqui nós temos um dos principais ativadores, na maior parte das vezes ativador, que em alguns locais ele é inibidor, o sistema da noradrenalina, ou norepinefrina,
onde neurônios do locus ceruleus é uma estrutura, um núcleo mesencefálico, que emite, olha para onde vai neurônio noradrenérgico para tudo quanto é região, para baixo, aqui para a medula, para cima, para regiões diencefálicas, corticais, cerebelares. Então, se espalha aí essa quantidade de neurônios noradrenérgicos que ativam, que na maioria das vezes ativam, a atividade do córtex. E como são hormônios, são neurotransmissores, eles persistem por muito mais tempo do que potenciais de ação, porque tem que esperar a enzima quebrar ele. Então, enquanto a enzima não quebra, enquanto ele não é recaptado, enquanto não é inutilizado, ele fica atuando. Então, ele demora, né, mais tempo. Aí nós temos o sistema da dopamina, também partindo lá do mesencéfalo, onde tem o substância negra, é aquele núcleo de neurônios mais moreninhos, mais escurinhos, porque a dopamina é precursora da melatonina. Então, esses neurônios são um pouquinho mais moreninhos, por isso chama substância negra. Na lâmina, no microscópio, dá para ver, ele é mais escuro. E aí, dali, parte os neurônios dopaminérgicos, que vão principalmente para as áreas motoras, núcleo caudado, putamen, e um pouco para o córtex, no ser humano, principalmente para o córtex frontal. E excitam, né? Então, aqui no caso das drogas proibidas, né? Aumenta muito a descarga dopaminérgica, e aí tem as alucinações, as visões, as alucinações pelas drogas psicotrópicas vêm desse sistema aí dopaminérgico, excita. Por fim, vem a serotonina, núcleo da RAF. Núcleo da RAF são núcleos de neurônios lá na parte bem medial do bulbo, um pouco da ponte, que são neurônios eminentemente serotoninérgicos, lá daquela região inibitória também, considerado de lá, e emitem neurônios para várias regiões, descendentes para a medula, consegue até inibir dor, sinais dolorosos, e aí para o córtex cerebral, para várias, bem amplo, não tão amplo quanto a noradrenalina. Pela própria figura ali dá para ver que a noradrenalina é muito mais ampla a distribuição, enquanto que a dopamina é mais conciso, menos disseminado, e o serotonina meio termo entre os dois. Só que a serotonina é sempre inibitória, por isso que eu falo que a serotonina inicia o sono, ela liga, aliás, ela desliga o botão do cérebro, né? Então você inicia o sono através desse sistema serotoninérgico. Isso é cérebro do rato, o cérebro do humano também muito semelhante à distribuição. E aqui essa figura, para a gente encerrar essa parte da neurohormonal, falando desse sistema, eu acrescentei mais um ali com o colinérgico. Então, o primeiro ali parte do locus ceruleus, está aqui, esse azul. Então, aqui são os neurônios noradrenérgicos, utiliza o sistema da norepinefrina, né, noradrenalina, que excita várias regiões, geralmente é excitatório. Está muito associado com o sono REM, o sono que a gente tem os movimentos rápidos dos olhos, que é onde a gente sonha, enfim, tem uma atividade cerebral muito intensa, apesar da gente estar dormindo. Tem o sistema dopaminérgico, parte da substância negra. Substância negra, tá? Cadê? Essa verdinha aqui, ó. Essa região verde também emite axônios, paranúcleos que estão envolvidos com a parte motor, do caudado putame, inibe alguns núcleos da base e são excitatórios em outras regiões, como eu falei para vocês, o córtex pré-frontal lá envolvido com as alucinações, enfim. A esquizofrenia que eu estudei no doutorado tem um fortíssimo componente dopaminérgico lá no córtex frontal, né? Partindo daqui do tronco cerebral também.
O outro sistema, que não estou só repetindo, agora ali é o tronco cerebral do humano, tá? Antes era, na figura anterior, era de ratinho, mas muito semelhante. Então, o núcleo da RAF, né, são todos esses núcleos amarelinhos aqui, são vários, na parte bem central do bulbo, da ponte, na divisão entre bulbo e ponte. Sinais ascendentes, descendentes, ascendentes para o tronco, para o encéfalo, para o cérebro, e descendentes para a medula. Em geral, inibitórios, essencial para a indução do sono, para o início do sono, né? Essa parte da serotonina. Por fim, nós temos os neurônios gigantocelular do sistema colinérgico, que nós tínhamos falado dele lá da parte excitatória de potenciais de ação. Mas veja que ele também tem a parte excitatória da própria acetilcolina, liberado no cérebro. Então, em geral, excitatório, sinais ascendentes e descendentes, tanto para excitar o prosencéfalo, quanto para excitar músculos antigravitacionais ali para baixo, na medula. E sua ativação promove, se você colocar um eletrodo aqui e ativar essa área, você vai despertar o cérebro, vai ficar bem despertado, excitado, né? Nível de excitação aí no cérebro, no encéfalo. Muito interessante essa área. Eu adoro essa área da neurociência, gente. Eu espero que eu consiga contagiá-los também com essa excitação, para estudar a excitação do cérebro. Outros sistemas que estão envolvidos, mas carece de estudos, né? Há necessidade de mais estudos. Mesmo esse livro que acabou de sair, em 2019, o Guyton é de 2017, o Berne é de 2014. Então, todos eles só citam. O Berne muito conciso nessa parte. Mas tem outros sistemas que conhecem alguma coisa e tal. Então, a encefalinas, o GABA, o hormônio estimulador do melanócito, o neuropeptídeo Y, histamina, epinefrina, que é a adrenalina, endorfinas, a angiotensina 2. Olha a angiotensina 2 onde está se metendo, até nisso também. E outras neurotensinas. Então, veja, tem muita coisa ainda envolvida nisso. Mas o que eu falei aqui desses aqui, esses aqui são os principais. Esse aí já se conhece muita coisa, já tem muitos estudos, enfim, esses 4 sistemas aqui. Mas esses outros aí têm ainda participações em maior ou menor grau, mas que precisam de estudos, né? Estudar esses sistemas, esses neurotransmissores no ser humano é muito difícil, porque como é que faz laboratório com o ser humano, né? Então, enfim, é difícil. Por isso tem pouca coisa na literatura sobre isso. E agora, se eu precisar dormir, chegou a noite, como é que acontece? Então, o sono é aquele estado de inconsciência, mas é uma inconsciência da qual a pessoa pode ser acordada, despertada. É diferente do coma, que também é um estado de inconsciência, mas que a pessoa não consegue ser acordada por um estímulo sensorial ou por outro estímulo. No coma, no sono é um estado de consciência, mas a pessoa pode ser acordada, pode ser despertada. E existem estágios do sono, né? E a gente divide em 1959, depois em 1968, 10 anos antes de eu nascer, já se conhecia as 2 fases do sono, o sono REM e o sono não REM, que é também chamado de sono de ondas lentas. E aqui essa figurinha é crucial para entender isso. Então aqui, antes de eu explicar lá a figura, gente, vamos esclarecer algumas coisas importantes. A atividade cerebral, quando a gente está acordado, é em vigília. Então, estou aqui super empolgado dando aula para vocês. A atividade cerebral, ela é dessincrônica, porque tem neurônios que estão muito agitados, outros menos, outros mais. E aí, a agitação maior de um com a agitação menor do outro faz com que as ondas que eu falo de potenciais elétricos, uma anula a outra. Então, as ondas, quando eu estou acordado, são bem pequenininhas e muito frequentes. Então, quando eu estou acordado, se eu fizer um eletroencefalograma, as ondas cerebrais são
de baixa amplitude de frequência alta. São as ondas do tipo beta, essas aqui em cima. Amplitude pequena, mas muito frequentes. À medida que eu vou ficando mais calmo, sonolento, e aí entro no sono, as ondas vão ficando sincrônicas. Então não tem aquele samba do crioulo doido. Os neurônios estão excitando, aumentando a atividade elétrica, diminuindo a atividade elétrica, aumentando a atividade elétrica, diminuindo a atividade elétrica, juntos. Por isso que eu digo que elas são sincrônicas. E à medida que eu vou aprofundando o sono, essas ondas vão ficando cada vez mais sincrônicas. E, portanto, elas vão aumentando a amplitude e diminuindo a frequência. Então, quando eu estou acordado, atividade cerebral, no eletrocefalograma, onda de baixa amplitude, muito frequente. Onda beta aqui em cima. E à medida que eu vou aprofundando o sono, eu vou tendo ondas cada vez mais amplas. Olha o tamanho da onda, vai aumentando. Mas elas ficam mais espaçadas entre si, que é a diminuição da frequência. E aí tem uma coisa interessante. No sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, na sigla em inglês, olha a atividade cerebral. Ondas beta, igual quando eu estou acordado. Olha que coisa louca. Eu estou dormindo, mas a atividade cerebral está igual quando eu estou em vigília. Por isso chama o sono REM, é chamado de sono paradoxal. Porque é um paradoxo que você esteja dormindo e a atividade cerebral esteja tão grande a ponto de ser comparada às ondas cerebrais. Com o estado de vigília, que é quando eu estou acordado. Mas aí expliquemos o sono. Olhe bem aqui. Aqui embaixo é horas, aqui a primeira hora do sono, aqui a 8ª hora do sono. Então, vigília amarelinho. Aí eu estou ali iniciando o sono na fase 1, eu tenho ondas alfa. A fase 1, gente, é quando eu estou ali, eu deitei, fechei os olhos, mas ainda nem estou propriamente no sono, mas também não estou completamente acordado. Estou naquela transição que você, se alguém falar, você ainda escuta, mas você está ali em alfa. Muita gente utiliza até essa expressão popularmente. Já estou em alfa aqui, já estou adormecendo. Então, essa é a transição entre a vigília e o sono. E eu tenho as ondas alfa, tanto quanto mais amplas, tanto quanto menos frequente. Fase 1. Aí, ó, parece uma escadinha. Eu vou aprofundando para a fase 2, eu vou ter ondas delta. Essas ondas delta, ela tem uma amplitude maior e a frequência menor. A fase 3, praticamente o mesmo tipo de onda. Aí eu tenho ainda uns picos assim de uma atividade cerebral maior que chama, em outro slide aí vai ter, chama, como é? Eu vou lembrar daqui a pouco. Essas atividades aqui. Mas aí a predominância maior são essas ondas delta, a fase 2 e 3 do sono. E aí você entra na fase mais profunda, que são as ondas teta. E essas ondas teta, elas são muito amplas e bem espaçadas, com a frequência muito baixa. Tem um sono mais profundo. Difícil acordar uma pessoa nessa fase do sono, porque ela está bem profundo. Uma atonia muscular muito grande, os músculos estão realmente relaxados. E vocês perceberam? Olha, no início da noite, a gente passa mais tempo com esse sono profundo. No final da noite, ali de madrugada, de manhã cedo, quase não vai. Ó. Nenhuma vez foi lá no sono muito profundo. Então, vejo que tem essa mudança da qualidade do sono ao longo da noite. Porque no início da noite a gente está cansado, então precisa desse sono mais profundo, dessa atonia muscular. É o sono restaurador, onde realmente a gente está descansando. Cada ciclo desse dura 1h30, em média. 1h30, o ciclo todinho. Porque você vai aprofundando o sono, passa um tempo, 15 minutos,
10, 20, aqui no início um pouco maior, 20. Depois volta para a fase 3, volta para a fase 2, volta para a fase 1, aí entra no sono REM. Sono REM é quase entre a fase 1 e a vigília. Atividade cerebral beta. Só que você passa 5 minutos na fase REM no início da noite. Mas no final da noite, ó, de madrugadinha, passa um tempão muito maior. Então a gente vai mudando o sono. No início da noite, aqui, eu passo mais tempo no sono profundo, menos tempo no sono REM. No final da noite, eu passo menos tempo no sono profundo e mais tempo no sono REM. Sono de ondas lentas. Eu falei sono profundo, mas é sono de ondas lentas numa amplitude de onda maior, que é o sono profundo, tá? Esse aqui é o sono de ondas lentas e esse branquinho, que é o sono REM, é o sono REM. Esse é o não REM, ou ondas lentas, e esse aqui é o sono REM. Aí volta a ser ondas lentas, só que agora o tempo foi menor. Aí volta para o sono REM. Então a gente faz aí, ó, 3, 4, 5 ciclos de sono durante uma noite de 8 horas. Lembrando que a qualidade do sono vai mudando ao longo da noite. Você, no final da noite. Por isso que a gente sonha mais de madrugada. Quando é que a gente sonha? Quando a gente está perto da hora de acordar. Aí, na hora do beijo, ela saía beijando a pessoa, acorda. Puta, podia ter terminado de beijar. É, justamente porque você despertou de onde? Da fase REM, que é onde você está sonhando. Na fase do sono de ondas lentas, também tem sonho. Dizem os cientistas. Mas a gente não consegue lembrar depois. E o sonho que a gente lembra é o sonho do sono REM. Aí tá. Volta para o sono REM e aí volta a aprofundar o sono de novo. Mais um ciclo de 1h30. Depois vai superficializando o sono. Volta no REM. Volta no sono de ondas curtas, só que agora não aprofunda tanto, diminui o tempo dele. Volta no sono REM. Aí vocês vejam que o sono REM vai aumentando cada vez mais. Era 5 minutos, foi aumentando para 10, para 15, para 20. No final está meia hora de sono REM, ou até mais. No final da noite, na 8ª hora do sono. E muitas coisas diferenciam essas duas fases, como a gente vai ver aqui. Então, no sono REM, que é o sono paradoxal, por que chama paradoxo? Porque é sono, mas a atividade cerebral está máxima. As ondas estão desincronizadas, ou seja, muito frequentes com amplitude pequena. Então, é a forma ativa do sono, associada com os sonhos, com movimentos oculares. Engraçado que no ser humano, que tem bem a visão mais desenvolvida, então a gente sonha com visões. No ser humano. Nos animais, no ratinho, por exemplo, os estudos com ratinho, eles têm muito mais a área olfativa. Então, em vez de ter movimentos oculares rápidos, eles têm movimento das vibriças e da narina, do focinho do ratinho, e as vibriças é que se mexe lá quando ele está no sono REM do rato. Então é até errado chamar sono REM no rato, porque não é movimento dos olhos, né? Não é eye, ali, o Ezinho do REM ali é eye, que é o olho em inglês. Por isso que lá chama sono paradoxal, né, lá no rato. Não pode chamar sono REM porque é errado. Não é o movimento dos olhos, é o movimento das vibriças, aqueles pelinhos que ele tem, e do focinho. E o resto dos animais também, é cacão, também a maioria é isso aí. Só o ser humano tem mais a visão. Por isso que é o olho que mexe mais. Se eu li naquele Roberto Lente ali. Então, é mais difícil despertar a pessoa por estímulo sensorial, porque está com a atonia total, mas a pessoa geralmente acorda nesse sono aqui. O tônus muscular é excessivamente reduzido, indicando forte inibição das áreas de controle da medula espinal. Então, apesar do cérebro estar muito ativo, você está sonhando, que está correndo, que está beijando, que está fazendo sexo, que está fazendo qualquer coisa, mas o seu corpo está paradinho, porque existe um forte bloqueio ali da medula, do tronco cerebral para baixo, para você não exteriorizar com contrações musculares o que você está sonhando. Então, se acontecer isso, aí já é uma parassonia, um distúrbio do sono, como sonambulismo, como tantos outros. Embora, nessa fase, você tenha a contração dos olhos e contrações, vez por outra, dos lábios. Às vezes você está
articulando algumas palavras com os lábios, a língua. Frequência cardíaca e respiratória ficou irregular. Isso é até um problema, porque quem tem doença cardíaca, geralmente dá problema nessa fase aí do sono REM, porque fica muito irregular a frequência cardíaca e a respiratória. Às vezes está muito baixo, às vezes está muito alto, por causa justamente dessa atividade cerebral. Então, apesar dessa extrema estar no passo 5 ali, no ponto 5, apesar dessa inibição extrema de músculo, um movimento ou outro pode ocorrer. E o cérebro fica muito ativo, o metabolismo cerebral aumenta 20%. O ECG tem aquele padrão semelhante à vigília, que é ondas cerebrais pequenas, com baixa amplitude e alta frequência. E o sono de ondas lentas é um sono profundo que ocorre maior parte do tempo nas primeiras horas de sono, quando a gente inicia o sono. É o sono relaxante, associado com diminuição do tônus vascular periférico. Então, diminui a pressão arterial em 30%, frequência respiratória, frequência cardíaca, tudo cai durante o sono de ondas lentas. É realmente o sono restaurador que você realmente descansa. O metabolismo basal diminui, a temperatura corporal diminui, tudo diminui nesse sono. E pode ser que tenha sonhos nessa fase, só que a gente não lembra, segundo os cientistas. E aí, como eu falei para vocês, existem as teorias do sono, né? A mais aceita hoje é que o sono não é um processo passivo, ele é um processo ativo, ativamente é estimulado o sono, principalmente por aqueles neurônios serotoninérgicos dos núcleos da RAF, está bem aqui, e o núcleo do trato solitário, parte rostral do hipotálamo, que é o que eu falei para vocês, que tem a parte que está ligada ao núcleo supraquiasmático, que está recebendo fibras do nervo óptico, que está dizendo ao cérebro, ao hipotálamo e ao tálamo, a quantidade de luz que está chegando na retina. Se você tiver uma lesão, por exemplo, do núcleo da RAF, que são aqueles neurônios serotoninérgicos, ou se você aplicar um medicamento que inibe a produção de serotonina, a pessoa vai ter uma vigília intensa, né? Não consegue dormir. Tem ainda, em experimentos em animais, foi deixar os animais acordados durante horas e horas e horas e horas, dias, e aí colheram o líquido céfalo-raquidiano deles e separaram algumas substâncias. Então, essas duas substâncias aí, que ficou bem presente nos animais, ficaram em vigília, acordados por muito tempo, esse peptídeo muramil e esse nonapeptídeo isolado do sangue, que ainda não tem um nome. Bom, não tinha lá onde eu li, né? Pode ser que agora já tenha nos artigos mais recentes. Essa substância foi tirada do líquido céfalo-raquidiano de animais que ficaram muito tempo acordados, foram injetados em outros animais, os outros animais começaram a dormir na hora, entraram em sono na hora. Então, parece que o metabolismo de alguma substância, quando o cérebro fica muito tempo acordado, em vigília, produz essas substâncias que são indutoras do sono. O sono REM, como tem aquela atividade cerebral muito ativa, está associado com a acetilcolina, que é aquela região do gigantocelular, lá do tronco cerebral. E esse ciclo, essa ciclagem do estado do sono e vigília se dá, enfim, o centro do sono desinibe o centro ativador reticular. Então, quando eu vou acordar, quando eu vou dormir, o centro inibitório bulbar, que é aquele da parte mais inferior do bulbo, inibe o centro ativador. Essa parte mais inferior são os neurônios serotoninérgicos. Eles inibem a área ativadora, você entra no sono. Ao final da noite, quando você vai acordar, o centro do sono desinibe o centro ativador. Então, o centro ativador fica livre. E aí ele vai, através daqueles feedbacks positivos, vai acordando o cérebro mais e mais, até que você desperta, até que você acorda.
E, ao contrário, à noite, quando eu passei horas e horas acordado, o sistema ativador, fadiga, ou o sistema inibitório inibe o sistema ativador e você entra no sono, promove o sono. Existe uma substância chamada orexígeno, que existem esses neurônios que são ditos neurônios orexígenos. E eles estão aí envolvidos, tem muita pesquisa ainda, mas já existe uma teoria que esses neurônios eles são ativados no final do sono para promover a vigília, para acordar o cérebro. Esses neurônios orexígenos. E aí, gente, o sono é muito importante para vocês aí que muitas vezes perdem noite de sono e tal. Então, para a memória, para a maturação neuronal, as crianças dormem tanto, está maturando o neurônio durante o sono. Facilitação do aprendizado da memória ocorre na fase REM, então essa fase cognitiva está muito associada com as fases REM do sono. E, além disso, elimina produtos metabólicos do cérebro, conserva a energia metabólica do cérebro, né? O cérebro recompõe seus estoques de glicose, de oxigênio, enfim, é uma restauração da energia metabólica do cérebro. E assim nós encerramos essa aula, que eu gosto muito dela, é algo que me instiga a estudar, a pesquisar e a falar sobre isso, numa conversa tal qual essa aqui, nessa aula nossa. Então, você já está à noite, aqui agora são 7h30 da noite, e daqui a pouco vocês terão uma boa noite de sono. Ok? Abraço para vocês e até a próxima aula. Estamos chegando no fim das nossas aulas.